Então, se eu multiplicar o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo retângulo, por 2, cada um dos seus lados por 2, eu vou encontrar 6, 8 e 10. Então, esse triângulo aqui, logicamente, é um triângulo retângulo. Marlos Menezes, hoje vamos falar sobre geometria espacial. Eu já fiz um vídeo falando sobre volumes, só que agora eu quero falar sobre geometria espacial como um todo. E especificamente hoje, eu quero abordar as questões mais difíceis de geometria espacial no Enem. Se você tem um determinado medo com geometria espacial, eu quero desbloquear isso em você, para que você consiga atingir 747 pontos ou mais no Enem, tá? E por que eu escolhi justamente fazer as questões mais difíceis? Para você ver o nível máximo de dificuldade que o Enem pode cobrar com geometria espacial. O Enem ele tem uma forma bem específica de cobrar geometria espacial e tem uns exemplos aqui que eu deixei que são exemplos comuns de como ele costuma cobrar. Tudo bem? Então vamos lá, olha só quais são as formas mais comuns do Enem cobrar geometria espacial. A primeira forma é justamente tratar de nomenclatura de poliedros. O Enem vai querer saber qual é a pirâmide que você está utilizando, se ela é de base triangular, e você conseguir nomeá-la, porque o Enem ele dá o nome do poliedro na questão e você tem que entender se o poliedro, diferenciar um poliedro reto, um poliedro oblíquo, você tem que conseguir diferenciar prisma de pirâmide, de tronco de pirâmide, de cone. Cone não é um poliedro. Então, na verdade, essa nomenclatura é de sólidos, né? Porque, na verdade, saindo de poliedros, o Enem costuma cobrar esfera, cone, cilindro, tronco de cone, mas isso daí geralmente não tem classificações dentro dessas categorias. Tudo bem? Uma outra forma do Enem cobrar é justamente a fórmula de Euler. O que vem a ser a fórmula de Euler? Euler foi um matemático que relaciona vértices com arestas e faces. Então, você sabendo como funciona a fórmula de Euler, isso vai facilitar para você resolver questões com poliedros. Por quê? Porque você sabendo o número de faces ou o número de arestas, você consegue calcular o número de vértices, né? Então, você tendo 2 desses 3, você consegue calcular o terceiro elemento, vértices, faces e arestas. Mas geralmente quando o Enem cobra isso, ele não... Eu vou até fazer uma questão que ele deu a fórmula e a fórmula nem foi utilizada para a gente resolver esse tipo de questão, tá? Mas é bom você saber, porque o Enem ele pode cobrar a qualquer momento isso e se ele cobrar dessa forma, vai ser com certeza uma questão relativamente tranquila de se resolver. Uma outra forma de se resolver, do Enem cobrar, são questões de volume. E as questões de volume, elas geralmente são fáceis. Por quê? As questões de volume eu resolvo da mesma forma que as questões de área. Eu tenho volumes conhecidos, da mesma forma no seguinte sentido, a estratégia para resolver a questão. Eu tenho volumes conhecidos e eu faço somas ou subtrações entre volumes conhecidos. Agora, os volumes campeões aí, que o Enem gosta muito de cobrar, são cubo, o paralelepípedo e o cilindro. Esses são os 3 volumes que o Enem mais gosta de cobrar. Mas hoje, especificamente, eu não sei nem se eu vou fazer. Talvez eu faça uma questão de volume, mas as questões de volume tendem a ser bem mais fáceis. Mas eu vou fazer, acho que se eu não me engano, tem uma relacionada aqui que eu vou fazer. Mas hoje eu vou fazer as 7 mais difíceis, tá? Então, vamos lá. A próxima forma que o Enem costuma cobrar, que eu selecionei aqui, geometria espacial, é o encaixe de sólidos. E deixa eu explicar isso daqui e dizer por que esse encaixe de sólidos é diferente de uma questão de volume propriamente dita. Porque, assim, muitas questões do Enem, ele pergunta quantas esferas cabem dentro do cilindro ou dentro de uma caixa, ou quantas caixas cabem dentro de outra caixa, e não necessariamente isso é uma questão que você vai utilizar as fórmulas de volume para resolvê-las. Não é assim que funciona. Nesse tipo de questão, você vai ter que usar, muitas vezes, geometria plana e ir aplicando seus conhecimentos. Vai depender, você vai precisar de ter uma determinada visão espacial
só para não extrapolar as condições que a questão colocou, para que você consiga empilhar o máximo número de objetos ou colocar o máximo conjunto de objetos dentro do outro. Além dessas formas aí, vamos lá, são 7. As 7 que eu separei aqui. Faltam mais 3. Olha aqui, ó. Planificação. Questões de planificação são muito comuns no Enem. Ele te dá um sólido geométrico, no caso um poliedro, desculpe, e com esse poliedro ele planifica esse poliedro, ou seja, ele representa esse poliedro em figuras, em polígonos, por figuras planas. Isso é uma forma que cai muito, não sei se eu vou resolver, provavelmente não vou resolver questões hoje, são questões consideradas fáceis para o Enem, mas essa é mais uma outra forma do Enem cobrar geometria espacial. E além disso, da planificação, ele também cobra projeção. É uma outra forma de você representar aquela figura no plano também, num plano. Mas a projeção, ela é feita numa determinada direção e é como se fosse a sombra do sólido geométrico, tá? Não só do poliedro, mas de qualquer sólido geométrico eu consigo projetar ele num plano. Isso é uma forma do Enem cobrar. E não só a projeção do sólido inteiro, ele faz projeções de figuras sobre o sólido. É uma outra forma que o Enem cobra também. Mas são por meio dessas projeções. E por último, uma forma que o Enem cobra, e essa realmente cobra muito, e a gente mata uma quantidade muito grande de questões utilizando isso, se eu souber resolver dessa forma, que é simplificar um problema de geometria espacial para geometria plana, tá? Então, olha só, por mais que o Enem esteja cobrando de você uma visão espacial ali, você pode simplificar tudo o que está acontecendo, todo o fenômeno que está acontecendo e resolver o que a questão te pede olhando somente em um plano. E aí você utiliza os conhecimentos de geometria plana para resolver as questões, tá? Então é basicamente isso. Agora vamos às questões. Eu disse que eu ia resolver as 7 questões mais difíceis que caíram no Enem de 2009 a 2019, ou seja, em 10 anos de Enem, as questões mais difíceis. Mas mais difíceis baseadas em quê? Bom, essas questões são mais difíceis baseadas pelo site www.tecconcursos.com.br. Eu não sei se é .com.br, mas eu vou colocar de qualquer forma na descrição aqui. Essa plataforma, ela permite que você tenha lá todo o repertório de questões do Enem, nesse período que eu mencionei, e lá você consegue escolher as questões mais difíceis, as mais fáceis, as medianas e as mais difíceis. E eu escolhi as mais difíceis e apareceram 7 questões de geometria espacial de 2009 a 2019. Então, baseado nesse critério, eu vou escolher as 7 questões mais difíceis. Agora, só para dar uma pincelada no TRI aqui, muitas pessoas, que é a teoria de resposta item, que é o sistema que o Enem utiliza para dar a pontuação final. Não só em matemática, mas nas outras matérias, nas outras disciplinas cobradas na prova. É o seguinte, o TRI, ele apresenta distorções. Então, por exemplo, assim como qualquer seleção de questões fáceis, diferenciação entre questões fáceis, medianas e difíceis, sempre vai ter um problema aí. Por quê? Porque o que é fácil para mim pode não ser para você, e vice-versa. Muitas vezes acontece isso. Então, existem discrepâncias no TRI, que é o seguinte, questões consideradas fáceis, às vezes, são muito difíceis. E questões difíceis, muitas vezes, são consideradas fáceis, porque as pessoas podem achar a questão fácil, fazer por um meio, utilizar um meio incorreto para chegar à resposta e acabar acertando a questão. E então isso vai acontecer também nesse sistema aqui. Existem questões aqui que eu considerei relativamente fáceis. Aliás, quase todas elas eu considerei relativamente fáceis. E você pode considerar mais fácil do que eu ou não. Então, abrindo esse parênteses, vamos agora às questões. Essa foi uma questão que caiu na prova de 2019, segunda aplicação, prova amarela. Questão número 156. Então vamos lá. No ano de 1751, o matemático Euler
conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de suas faces F, arestas A e vértices V, V mais F igual a A mais 2. Até aí ele está te dando um conhecimento que ele nem precisaria te dar, porque essa fórmula aqui você já poderia ter chegado com ela fixada em sua memória lá para o Enem, tá? Mas tá tranquilo, te ajudou a fazer a questão, quer dizer, ou será que não, né? Não sei. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Vamos lá, o que são poliedros convexos e o que são poliedros não convexos? Bom, poliedros, eles são sólidos formados por polígonos, que têm as faces que são polígonos. Em todo poliedro convexo, sempre que eu escolher dois pontos quaisquer dentro desse poliedro convexo, eu escolho dois pontos quaisquer. Vou dar um exemplo de um poliedro convexo aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui um paralelepípedo. Vou desenhar um paralelepípedo aqui. Ó. Não vai ficar tão bem desenhado, mas vamos ver como é que ele vai sair. Aqui, ó. Isso aqui é um paralelepípedo. Tá? Vamos supor que ele seja um paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele é um poliedro convexo. Por quê? Porque eu posso escolher, nesse paralelepípedo, quaisquer dois pontos, eu escolho dois pontos, e o segmento de reta formado a partir desses dois pontos sempre vai se encontrar dentro desse paralelepípedo, não tem jeito. Em nenhum momento, o segmento de reta, uma parte desse segmento, não vai ter nenhuma parte desse segmento de reta fora desse poliedro, independentemente de qual segmento de reta, de quais pontos eu escolho. Isso é um poliedro convexo. Agora, e o que seria um poliedro não convexo? O poliedro não convexo é justamente quando isso não acontece. Deixa eu tentar desenhar. Aliás, olha só, esse aqui ele me deu um exemplo de um poliedro não convexo. Por que esse poliedro é não convexo? Porque olha só, se eu escolher, por exemplo, um ponto nessa face aqui que está afundada, eu escolho um ponto qualquer nessa face afundada aqui, tá? E aí eu vou escolher um outro ponto nessa face aqui, lateral aqui, ó, essa parte. Ou seja, escolhi dois pontos aqui em duas faces, ou seja, dois pontos pertencentes a esse poliedro. E quando eu for traçar o segmento de reta utilizando esses dois pontos, o que vai acontecer? Esse segmento de reta, ele vai ficar fora do poliedro. Vai ficar fora do poliedro. Só as extremidades vão ficar dentro do poliedro. Então, quando isso acontece, sempre que seja possível eu criar um segmento de reta onde as extremidades são pontos do poliedro e esse segmento de reta, ou parte do segmento de reta ficar fora do poliedro, então eu estou falando de um poliedro não convexo, que é esse caso aqui. Esse poliedro aqui é não convexo. Enquanto que esse daqui, o exemplo do paralelepípedo, é um exemplo de um poliedro convexo. E a questão já me fala que a fórmula de Euler ela funcionou para alguns poliedros não convexos, enquanto para outros poliedros não convexos ela não funcionou. Funciona para uns e não funciona para outros não convexos. Agora, se tratando de poliedros convexos, a fórmula de Euler funciona. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos continuar lendo a questão. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Beleza, ele me deu aqui. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Então, olha só. Essa face aqui, que está escondida aqui atrás, que eu não consigo ver, né? Olhando daqui dessa parte, ela é uma face retangular. Assim como a parte de baixo, ela é uma face retangular. Muita atenção nessa questão. Ou seja, embaixo desse poliedro, eu não tenho essa face afundada aqui, como nessa parte superior do poliedro. Então, ele me pergunta qual a relação entre vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura. Para eu fazer essa questão, eu simplesmente vou contar. Então vamos lá, vamos começar pelo número de vértices. Deixa eu começar a contar pelo número de vértices desse poliedro aqui, que ele me deu. Esse poliedro não convexo que ele me deu. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho, nessa face aqui eu tenho quatro vértices. 1, 2,
3, 4. Nessa face, eu tenho mais... eu tenho 4 aqui, mais 2 aqui, né? Então, já são 6 e 8. Então, nessa lateral aqui, eu tenho 8 vértices. 2 aqui, mais 2, 4, 6 e 8, com os 2 lá atrás dessa face, dessa parte aqui que eu não consigo ver, que vai até a base inferior desse poliedro. Beleza. Então, os versos eu tenho 8 para começar, mas já contei todos esses. Agora é só contar esses aqui dentro dessa parte afundada. Eu tenho 2 também, ó. 2, 4, 6 e 8 aqui. Eu não consigo ver, mas aqui tem 2 vértices. Então, 8 mais 8, de vértices eu tenho 16. Ótimo. Agora vamos para as faces. Não, vamos para as arestas. Vamos para as arestas. Vamos contar as arestas. Olha só. Eu tenho, aqui nessa parte lateral aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Só olhando lateralmente. 4. 4 arestas. E essas arestas são laterais, né? São arestas laterais. Tá, mas não é só isso que eu tenho. O que mais eu tenho aqui, ó? Eu tenho as arestas da base, e é uma base retangular, como o problema disse. Então eu tenho 4 arestas, ó. 1, 2, 3, nessa aqui lá embaixo, e 4. Mais 4 arestas da base inferior. Então eu vou escrever aqui, só para ficar bonitinho. Essas arestas são da base inferior. Tudo bem. E agora eu tenho essas arestas aqui, ó, da base superior. Da base superior. Eu tenho mais 4 arestas aqui da base superior. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que arestas são segmentos de reta que ligam os vértices, tá? Isso que são as arestas. Então, eu tenho mais 4, mas esses 4 são relacionados à base superior. E por último, vamos agora ver quantas arestas eu tenho aqui nessa parte afundada aqui, ó. Nessa parte afundada, eu tenho 4 arestas aqui, ó, em cima, 4 em cima e 4 embaixo. 4 em cima e 4 embaixo. E para ligar essas duas, eu tenho mais 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 em cima, 4 embaixo e mais 4 para ligar. 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 arestas ali naquela parte afundada. 12 arestas na parte afundada. Eu vou colocar aqui parte rebaixada, melhor dizendo, né? Rebaixada. Ótimo. Então, só somar isso daqui, o número de arestas. O número de arestas eu vou ter, vai ser 3 vezes 4, 12, mais 12 vão ser 24 arestas. Por último, vamos ver o número de faces que eu tenho nesse poliedro. Esse poliedro não convexo. Então, vamos lá. O número de faces, olha só, eu tenho a base inferior. Então, a base inferior é uma face, mais 4 faces laterais, ó, 1, 2, 3 escondida lá e a última lá atrás, 4. Mas eu tenho essa face aqui, ó, superior, que não está rebaixada. Então, mais uma face. Mas, agora vamos olhar as faces aqui que estão nessa parte afundada. Eu tenho essa parte aqui afundada lá embaixo, que é uma face. Uma. E mais 4 faces laterais aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 4. Então, meu número de faces vai ser igual a 8, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11 faces. E agora, é só eu ver o que vai satisfazer a minha equação. Primeiro, ele está me colocando aqui vértices mais fáceis. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Em todas as opções, são vértices mais fáceis. Então, eu vou fazer aqui 16, que é o número de vértices, mais o número de faces que eu encontrei lá, que são 11, mais 11. Isso vai ser igual ao número de arestas, que é 24,
né? E agora vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, ó. 16 mais 10, 26, desculpe, mais 1, 27. Então, 24 para chegar a 27, faltam 3. Faltam 3. Então, aqui é mais 3. Só para esquematizar, mais uma vez, lembrando que isso daqui são os vértices, esses daqui são as minhas faces e essas aqui são minhas arestas. Então, vértices mais faces é igual a aresta mais 3, e isso faz com que a gente fique com a opção de letra E de elefante. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Vamos fazer então a questão 147 da prova de 2018, só que é a segunda aplicação, prova amarela de segunda aplicação de 2018. Então vamos lá. A inclinação de um telhado depende do tipo e da marca das telhas escolhidas. A figura é o esboço do telhado da casa de um específico proprietário. As telhas serão apoiadas sobre a superfície. Opa! Primeira informação importante aqui, ó. Superfície quadrada. Quadrada plana ABCD. Ou seja, isso daqui, ó, ABCD é um quadrado. E daí que é um quadrado? Qual é a característica do quadrado? O quadrado tem os 4 lados iguais, além dos 4 ângulos iguais a 90 graus. Mas olha só, se aqui é D, aqui também é D. Então vou colocar um Dzinho aqui, ó. Isso daqui, essa medida BC aqui é igual a D. Ótimo. Sobre a superfície quadrada plana ABCD, sendo BOC um triângulo retângulo em O. Ele já me colocou até o símbolo aqui, ó. Né? BOC é um triângulo retângulo, BOC é um triângulo retângulo em O, então esse ângulo aqui é de 90 graus. Ótimo. Antes da gente continuar... tá, tudo bem, vamos lá. Sabe-se que H é a altura do telhado em relação ao forro da casa, esse Hzinho aqui, e a figura plana ABOE, nessa figura plana aqui, que é o forro, né, da casa, o ABOE, e B é igual a 10. Então esse B aqui, ó, esse B aqui vale 10. É o comprimento do segmento B e D é a largura do segmento AB, né? Que eu já até coloquei aqui D. Ótimo. Todas as medidas dadas em metro. Então aqui B é igual a 10 metros. Beleza. Sabe-se que em função do tipo de telha escolhida pelo proprietário, a porcentagem de inclinação ideal do telhado, descrita por meio da relação I igual a H vezes 100 sobre B, é de 40%. Olha só, o que é 40%? 40% é 40 sobre 100. O I seria igual a 40 sobre 100? Nesse caso aqui, eu tenho que colocar o I aqui igual a 40. Por quê? Porque ele já multiplicou por 100 aqui. Olha só, se eu boto 40 sobre 100, o 100 vai passar aqui para cima já multiplicando. Ele já fez isso para mim. Então aqui eu não coloco 40 sobre 100, eu só coloco 40. Cuidado, quando do outro lado ele já botar o 100 já lá multiplicado. Tá? É de 40% e que a expressão que determina o número n de telhas necessárias na cobertura é dada por n igual a d ao quadrado vezes 10,5. Além disso, essas telhas são vendidas somente em milheiros. O proprietário avalia ser fundamental respeitar a inclinação ideal informada pelo fabricante. Por isso, argumenta ser necessário adquirir a quantidade mínima de telhas correspondente a... Então, vamos lá. Olha só, a quantidade de telhas necessárias está aqui, ó. É me dado aqui. Só que esse n aqui, ele é um número inteiro. Ele é um número inteiro, é a quantidade de telhas. E ele é uma função de um d aqui que pode ser, e provavelmente vai dar, um número que não é inteiro. Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Mas antes, essa questão é uma questão do tipo quê? É uma simplificação para a geometria plana. Quando eu faço simplificação para a geometria plana, fica sempre mais fácil. A única coisa que eu tenho que encontrar nessa questão é o d. E para eu encontrar o D, primeiro eu tenho que passar pelo H. Então vamos lá. Eu encontro o H aqui e utilizo o teorema de Pitágoras. Eu encontro o D e jogo na fórmula e acabou a questão. Então primeiro, vou usar a fórmula que ele me deu, I igual a H vezes 100 sobre B. O I, como eu falei, é 40, que vai ser igual a H vezes 100 sobre B, que ele me deu, que é 10. Posso cortar aqui, ó, e depois cortar esse zero com esse zero aqui, e faz com que o meu H seja igual a 4. H é igual a 4 metros. Ótimo. Tenho a primeira
encontrei a primeira variável aqui que eu queria, h igual a 4. Agora, para encontrar esse valor de d aqui, é o teorema de Pitágoras nesse triângulo, olha só. Isso aqui é a geometria plana, teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. A hipotenusa é o d, então vai ter o quê? Vou ficar o quê? Ó? D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 10 ao quadrado, eu vou ficar com 16, 4 vezes 4, 16, mais 100. Então, isso aqui vai ser igual a 116. D ao quadrado é igual a 116. Preciso tirar a raiz quadrada de D ao quadrado? Atenção nesse caso aqui, tá? D ao quadrado vai me dar uma resposta em metro ao quadrado. Mas olha aqui, ó. Eu preciso do D ao quadrado mesmo. Então, por que eu vou perder tempo tirando raiz quadrada? Agora, por último, é só pegar esse D ao quadrado e aplicar nessa fórmula aqui para eu encontrar o número de telhas. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. O número de telhas, que é o que é pedido na questão, vai ser igual a 116, né? Na verdade, me deu até um número inteiro. Nem precisei me preocupar. 116 vezes 10,5. Olha só, 116 vezes 10,5 dá até para fazer essa conta de cabeça, por incrível que pareça. Porque, olha só, isso daqui é igual a 116 vezes 10 mais 0,5. Se eu aplicar a distributiva aqui, o que vai acontecer? Ó? 116 vezes 10 é 1.160. Então, isso aqui vai ser igual a 1.160 mais 0,5 vezes 116. 0,5 nada mais é do que 0,5 vezes 116 é a metade de 116. Metade de 116, ó. 116, por sua vez, é 100 mais 16. Então, a metade de 116 vai ser 50, que é metade de 100, mais 8, que é metade de 16. Vai ser 58. Isso vai ser igual... Bom, 160 mais 50 vai dar 210. 210. Então, 210 mais o 8 daqui vai dar 218. Então, minha resposta vai ser 1.218. Vamos lá. O proprietário, quer dizer, logicamente não tem essa resposta aqui. O proprietário avalia ser fundamental respeitar a inclinação ideal, né? Mas aqui, só são medidas somente em milheiros. E se ele tem que comprar 1.218, se ele comprar um milheiro, que são 1.000, não vai ser o suficiente, que vão ficar faltando 218 telhas. Então, o que ele tem que comprar são 2 milheiros. Vai sobrar um pouquinho de telha, um pouquinho não, bastante telha, mas ele vai ter que comprar 2 milheiros. Então, a gente fica aí com a alternativa de letra B de bola. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Vamos fazer, então, agora a questão 146 da prova de 2015. Foi a segunda aplicação e todas as provas da segunda aplicação foram cinzas. Esse é o caderno número 13, tá bom? Então vamos lá. O banheiro de uma escola pública com paredes e piso em formato retangular, medindo 5 metros de largura, 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, precisa de revestimento no piso e nas paredes internas, excluindo a área da porta, que mede 1 metro de largura por 2 metros de altura. Após uma tomada de preços com 5 fornecedores, foram verificadas as seguintes combinações de azulejos para as paredes e de lajotas para o piso, com os preços dados em reais por metro quadrado, conforme a tabela. Então, deu aqui uma tabela. Desejando se efetuar a menor despesa total, deverá ser escolhido o fornecedor. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que ver aqui é o seguinte. Ele está me pedindo o revestimento de áreas. Ele me deu uma figura espacial, né? Que é uma casa lá, que tem um piso, que tem as paredes, quer dizer, o banheiro, né? Desculpa, a casa não, o banheiro de uma escola pública. E eu tenho que descobrir a área total ali, de uma parte, né? Para depois descobrir quanto eu vou gastar de azulejo nela, e a área total de uma outra parte, para descobrir quanto eu vou gastar de lajota nessa outra parte. Então, esse problema, olha o que ele é. É um problema de planificação e mais uma simplificação de geometria plana. Na verdade, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, ele me deu aqui o piso, ó, em formato medindo 5 metros de largura e 4 de comprimento. Então, vamos lá. Eu tenho um piso, vou desenhar um piso aqui, ó. Aproximadamente isso daqui, tá? Não precisa ficar muito perfeito, não. E aqui são 5 metros de largura por 4 metros de comprimento.
Deixa eu pegar esse piso e colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui, porque eu vou precisar trabalhar nele. Então vamos lá. Ele me deu isso. E além disso, o que ele me falou? Logicamente, além desse piso, eu tenho paredes laterais. Como é que funcionam essas paredes laterais? 5 metros de comprimento e 3 metros de altura. Se esse piso ele tem 3 metros de altura, olha como é que vão ficar as paredes, né? Se eu planificar esse paralelepípedo aberto aqui, porque o banheiro seria um paralelepípedo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um outro retângulo, né? Que vai ser mais ou menos assim. Aqui. Esse retângulo aqui, ele vai ter também 5 metros aqui, né? E a altura dele, ele me falou, vai ser de 3 metros. Por que isso é uma planificação? Se eu dobrar essa figura aqui e jogar para cá, ela vai ficar sobreposta a essa linha aqui, ó. E isso daqui é a parede lateral. Essa parede aqui vai ser a mesma lá para baixo. Então, vou até dar uma copiada nela aqui, ó. Isso é uma outra parede que eu vou ter. E vou até sobrepor aqui 5 com 5 aqui, não vai ficar 100%, mas é isso. E aqui também 3 metros. Tem uma parede para cá e uma parede para cá. Então vamos lá, vamos desenhar elas aqui, ó. Eu vou ter uma paredinha para cá. Essa parede vai ser uma parede de uns 4 metros. É o comprimento do banheiro. E aqui, em cima, vão aparecer os 3 metros, que vão ser os 3 metros da altura. E da mesma forma que eu fiz, essa parede, logicamente, vai estar lá do outro lado também. Certo? Eu vou ter mais ou menos isso daqui. Ótimo. Só que olha só o que está acontecendo aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, essa configuração, a pessoa não vai conseguir entrar no banheiro. Por quê? Cadê a porta aqui? E ele realmente me fala da porta. Olha o que ele me falou. 1 metro de largura por 2 metros de altura. Então aqui eu tenho uma porta, que essa porta não vai ser revestida, logicamente, né? Que ela tem 1 metro aqui. E essa porta eu vou até pintá-la de vermelho, porque ela está excluída, na verdade, né? Ela é excluída. E ela tem 1 metro de largura aqui, ó. 1 metro por 2, não é isso? Por 1 metro de largura por 2 metros de altura. Então aqui seriam 2 metros. Então olha só. Agora facilitou minha conta aqui, ó. 3 vezes 5. Aqui eu tenho 15 metros quadrados. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12 metros quadrados. E aqui eu também vou ter 3 vezes 5, 15 metros quadrados. Tá? E por último aqui, ó, eu vou ter o piso, né? O piso eu vou colocar de verde aqui só para diferenciar, né? Ó, por último não, na verdade por último não. Mas aqui, ó, eu tenho o piso que vão ser 20 metros quadrados. Mas eu ainda tenho essa parede aqui, ó. Qual vai ser a área dessa parede? Vão ser esses 12 metros quadrados aqui, né? Que seria tudo, menos essa área da porta, que vai ser 2 vezes 1, 2 metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, ela vai ser de 10 metros quadrados. Certo? Então, aqui, ó, eu vou ficar com a área do piso, vai ser de 20 metros quadrados. Enquanto a área das paredes vai ser igual a 15 mais 12 mais 15 mais 10. 15 mais 12 mais 15 mais 10. Isso aqui tudo vai ser igual a 15 mais 15 é 30, mais 10, 40, mais 12, 52 metros quadrados. Só que a gente ainda não chegou na questão. Vamos lá. Olha só, ele quer escolher o piso mais barato de todos eles aqui, ó. Desejando se efetuar a menor despesa total deverá ser escolhido. Então vamos lá. Como é que ele vai escolher qual dessa condição que vai dar a menor despesa para ele? É o seguinte, olha só. De azulejo, o azulejo, ele vai colocar na parede. Ó, azulejos
para as paredes. Então eu tenho que pegar aqui na letra A, por exemplo, 31 e multiplicar pela área da parede, que deu 52. Agora, olha só, repare você. Olha só, eu vou fazer isso em cada um deles. A área da parede é 52 e a área do piso é 20. Qual das duas áreas vai ter o maior peso? Qual das duas áreas vai ter o maior peso? Logicamente, vai ser a área da parede. A área da parede vai me dar um peso muito maior. É mais do que o dobro da área do piso. Então, olha só o que acontece aqui. Ó. Vamos analisar as alternativas. A letra A tem os dois iguais. Os dois iguais. Então, olha só. Olha a letra B. Ele aumentou em relação à letra A. Pensa comigo. Ó. Ele aumentou o valor do azulejo e reduziu o valor da lajota. Lembrando aqui, ó, vou escrever aqui, ó, o valor, a área do piso, foi de 20 metros quadrados, enquanto a área das paredes foi de 52 metros quadrados. Então, a área da parede vai contribuir muito mais. Se ele aumentou o azulejo, que é o que vai revestir a parede, e reduziu a lajota, é lógico que a letra B vai dar mais caro. Então, eu já elimino a letra B. Não pode ser. Nem vou fazer conta. Ele aumentou o valor da parcela, né, da parte do problema, que me daria o maior, que tem o maior peso. Então, logicamente, vai ser mais caro. Na letra C, ele reduziu, tudo bem, aumentou outra que a gente tem que fazer. Na letra D também reduziu e aumentou, né? Reduziu o valor do azulejo e aumentou a lajota. Na letra E, nem pensar, né? Ele aumentou absurdamente o valor do azulejo, então a letra E eu também nem faço. Nem faço. Então tem que me concentrar nessas três aqui. Então vamos lá. Então para a letra A, a despesa da letra A, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. É 31 e 31, né? Então a despesa A vai ser igual a 31 vezes a área da parede, que é 52, mais 31 vezes 20, que é a área do piso. Lembrando aqui só o seguinte, ó, as unidades têm que ser iguais. Ó, aqui está em metro quadrado e tudo em metro quadrado também. Tá? Então vamos lá, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. 31 vezes 52. Então vamos logo para o nosso rascunho. 52 vezes 31, não tem jeito. Aqui vai dar 52, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. 2, 11 vai 1, 5 mais 1, 6 e 1. Então aqui deu 1.612. E aqui, 31 vezes 20, 31 vezes 2 vai dar 62. Vezes 10, 620. Então, a minha despesa A, ela vai ser 1.612 mais 620. 1.612 mais 620. Aqui dá 2, 3, 12 vai 1, 2.232, então. R$ 2.232 é a minha primeira despesa. Vamos lá. Vamos agora para a despesa B. Despesa B eu pulei, na verdade, aqui, né? Vou para C, que é 29 e 39. Então, na C é 29 e 39. Vamos lá. 29 vezes 52 de novo, porque esse aqui é o preço por metro quadrado do azulejo, que vai revestir as paredes, mais 39 vezes 20, que esse aqui é o preço por metro quadrado das lajotas que vão revestir o piso. E aqui lembrando que essa aqui é a despesa de C, porque a despesa de B eu pulei. Então vamos lá, de novo. 29 vezes 52, não tem jeito, vamos lá. Vamos para o nosso rascunho aqui. 29, 52, né? Deixa eu botar aqui. 52 vezes 29. 2 vezes 9, 18, vai 1. 5 vezes 9, 45, mais 1, 46. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 8.
6 mais 4, 10. Vai 1. 4 mais 1, 5. Então, aqui é 1508. 1508. Já 39 vezes 20, vamos lá, se fosse 40 vezes 2, daria 80. 40 vezes 2 é 80, mas é 39, então eu tiro 2 unidades. Então, aqui vai dar 78 vezes 10, 780. Isso daí. Então, 1508 mais 780, 1500 mais 700 daria 2.400. 2.200. 2.200, então já passou. Esse aqui já passou. De qualquer forma, vamos fazer a conta. Vamos lá. 1508 mais 780. Como é que vai ficar isso aqui? 8, 8, 7 mais 5 é 12, vai 1, 2.288. 2.288. E assim eu já posso eliminar a letra C também. Vamos então para a nossa última, que é a letra D. Vamos lá, que é 30 e 33. Então vamos a gente lá. Letra D. Aqui é 30 e aqui é 33 vezes 52 mais 33 vezes 20. Aqui, novamente, né, é o preço. Esse aqui é o preço do azulejo, metro quadrado do azulejo, metro quadrado da lajota, que é a despesa D. A despesa D da minha combinação D lá. Então, vamos lá. 30 vezes 52, novamente, vamos botar aqui, 52 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Então, isso aqui vai dar 1.560, né? Eu estou multiplicando vezes 30, só botar um zerinho ali no final. 1.560. E aqui é 33 vezes 20. 33 vezes 2, 66. Então, aqui vai dar 660. Então, 1.560 mais 660, vamos somar, 0, 12 vai 1. Vai ficar 6 mais 6, 12, vai 1, 2.220. E agora, hein? Esse aqui deu 2.220. Quanto deu A? 2.232. Então, a minha resposta é a letra D de dado. Calma aí. Deixa eu marcar aqui, Essa daqui é a minha resposta. Letra D de dado. 1.220. E realmente está lá. Vamos ver. D está na resposta, letra D de dado. Ótimo. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Vamos fazer agora a questão 173 da prova, da primeira aplicação de 2014, tá? Prova amarela. Vamos lá. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então vamos lá, olha só. Isso daqui claramente é uma questão de volume. É uma questão de geometria espacial que eu vou utilizar conceitos de volume para resolver. Além disso, ela é uma questão de vazão também, que traz esse conceito de vazão. O que é vazão? É o quanto de massa, digamos assim, vai sair numa unidade de tempo, ou quanto de volume. Isso na verdade é a vazão mássica, né? Mas aquele é vazão volumétrica. Vazão volumétrica é o tanto de volume de água, o quanto de água que vai passar, ou vai sair, ou vai preencher num determinado período de tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, para eu resolver essa questão aqui, olha só. Ele está me dizendo que a aresta da parte de baixo, essa aresta aqui, é o dobro dessa de cima. Então, se eu chamar essa daqui de A, essa daqui vai ser 2A. Então, é lógico que se eu dobro o volume, se eu dobrei o volume dessa de cima aqui de baixo, o volume, ele na verdade, ele vai ser multiplicado por 8. Por quê? Porque o volume desse cubo aqui de cima, ele é A ao cubo. Enquanto que o volume desse cubo aqui de baixo, ele vai ser elevado ao cubo, né? Então, ele vai ficar 8A ao cubo, certo? Então, olha só.
Se ele levou 8 minutos aqui para encher metade, foi isso que ele me falou. Ó. Tem vasoconstante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Se ele demorou 8 minutos para encher metade da parte de baixo, quantos minutos ele vai demorar para encher essa parte de cima aqui? Se ele encheu metade, o volume da parte de cima, ó, o volume da parte de baixo é igual ao volume da parte de cima aqui. Então ele vai demorar 16 minutos, mais 8 minutos para encher essa parte, 16 minutos para encher tudo. Para encher tudo. Agora, se ela demorou, olha só o que ela está falando, ó, quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito. O restante do depósito é desde essa parte até aquela ali. Então a gente pode resolver isso daqui por uma simples regra de 3. Tá? A gente poderia utilizar a fórmula da vazão, mas vamos fazer só por regra de 3. Simples assim, olha só. Ele demorou, então para eu fazer regra de 3, para resolver qualquer questão de regra de 3, eu tenho sempre que fazer algumas perguntas para as questões, eu tenho que seguir um método para resolver a regra de 3. O primeiro é eu construir uma tabela com as grandezas que vão ser utilizadas. Quais são as grandezas que eu vou utilizar aqui? Uma grandeza vai ser a grandeza volume e a outra grandeza vai ser a grandeza tempo. Depois disso, que eu escolhi as minhas grandezas, construir minha tabelinha propriamente dita, né? Eu vou construir, não, eu construí, mas vou começar agora a preencher essa tabela. Como é que eu preencho? Qual o volume? O volume que eu conheço, o volume e o tempo que eu conheço, né? O volume que foi preenchido no determinado período de tempo. O volume do cubo de baixo, ó, o volume de todo esse cubo, o volume do cubo grande, vou colocar aqui cubo grande, vai ser igual a 2A ao cubo. Nada mais é do que a multiplicação dessas três arestas aqui. É a área da base, né, que vai ser 2A vezes 2A, vezes a altura, que também é 2A. Por isso que fica 2A ao cubo. Isso vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, 8A ao cubo. E ele preencheu metade disso em 8 minutos. Metade disso é 4A ao cubo em 8 minutos. Aqui o volume, ele me deu a unidade do volume. Não me deu, mas também não me interessa. Ótimo, mas aqui o tempo está em minutos. Tudo bem. E quanto ele vai demorar para preencher o restante? Quanto é o restante? O restante é a outra metade, que é 4A ao cubo. 4A ao cubo, mais esse A ao cubo aqui, ó. A ao cubo. Esse é o restante. E aqui eu quero saber quanto tempo vai demorar. Então agora, que eu acabei de preencher, eu tenho que fazer a pergunta-chave de ouro para a regra de 3, tá? Qual é a pergunta? As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Eu sempre aconselho você sempre fazer essa pergunta, por mais óbvio que seja, se você é iniciante. Por quê? Porque você pode esquecer de fazer essa pergunta, aparecer uma regra de 3 inversa e você simplesmente errar a questão. Então vamos lá. Como é que eu faço essa pergunta? Quanto mais volume eu tenho, mais tempo eu vou demorar? Sim ou não? Sim. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, depois disso, agora sim, eu posso equacionar esse problema. Então eu vou ter que 4A ao cubo sobre 5A ao cubo vai ser igual a 8 sobre o tempo que eu quero encontrar. Posso fazer uma série de simplificações aqui, né? Posso simplificar A ao cubo com A ao cubo, posso simplificar esse 4 por esse 8, aqui vai dar 2, e, por fim, eu vou ter que o tempo, meu tempo, vai ser igual a 2 vezes 5, né? Que aqui ficou tudo 1, então vai dar 10 minutos. Com isso, eu posso marcar a opção de letra B de bola. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Vamos agora então fazer a questão número 164 da prova amarela de 2010. Vamos lá. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10 centímetros e cuja altura é 10 centímetros. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto
seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Então, olha só. Isso daqui é o seguinte, ele está querendo, aqui ó, o raio da perfuração da peça é igual a, ele quer saber esse raio daqui. Então, claramente, a solução da minha questão está aqui nesse plano aqui, ó. Eu só preciso descobrir aqui. Então, essa questão nada mais é do que uma simplificação para a geometria plana, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Como é que a gente simplifica isso daqui para a geometria plana? Olha só, vamos traçar esse triângulo. Não, primeiro, antes da gente começar a falar desse triângulo, começar a fazer a questão, eu tenho que observar uma coisa sobre esse triângulo. É o seguinte, 6, 8 e aqui é 10. Olha aqui, ó, isso aqui são 10 centímetros. Então, 6, 8 e 10 é proporcional a 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, isso é um triângulozinho cujos lados você tem que decorar, tá? 3, 4 e 5, sendo 5 logicamente a hipotenusa, é um triângulo retângulo. Então, se eu multiplicar o triângulo 3, 4 e 5, que é um triângulo retângulo, por 2, cada um dos seus lados por 2, eu vou encontrar 6, 8 e 10. Então, esse triângulo aqui, logicamente, é um triângulo retângulo. Tendo em vista isso, vamos então redesenhar ele aqui do lado. Olha aqui, ó. Não está bem desenhado aqui, de repente não está em escala, mas vamos considerar que esteja. Esse aqui é o triângulo retângulo que eu tenho. E dentro dele eu tenho a circunferência. Então aqui, ó, tem essa circunferência aqui, que é tangente aos 3 lados do triângulo. Ótimo. E aqui eu tenho o centro dessa circunferência. Aqui, ó. Beleza. Se isso daqui é o centro da circunferência, olha aqui, ó. Aqui, essa distância aqui, daqui até aqui, isso aqui vai ser o raio dessa circunferência. E daqui até aqui, ó, é o raio também. Só que eu sei que isso daqui, ele me deu que esse lado aqui mede quanto? Mede 6 centímetros. Isso aqui mede 6. Se isso aqui mede 6, essa parte daqui mede quanto? 6 menos esse raio. Isso aqui é o raio e aqui é o raio. Então aqui vai ser 6 menos o raio. Se aqui é 6 menos o raio, olha só, esse segmento é tangente à circunferência e esse segmento também é tangente à circunferência. Então aqui vai ser 6 menos R também. Aqui, ó, daqui até aqui eu vou ter R, por quê? Aqui é R, então esse pedacinho aqui é R. Se isso daqui tudo, agora vamos lá, vamos pensar. Isso daqui tudo vale 8, porque a hipotenusa é 10. Se isso aqui vale, se tudo vale 8, e aqui vale R, essa parte aqui, ó, é 8 menos R, que vai desse ponto de tangência até o vértice do triângulo, certo? E aqui, se isso daqui é 8 menos R, pelo mesmo motivo que aqui é 6 menos R, que esse segmento está tangenciando a circunferência, esse também está tangenciando com vértice em comum, então eu tenho 6 menos R, 6 menos R, aqui é 8 menos R, e aqui também vai ser 8 menos R. Mas lembrando que a hipotenusa desse triângulo que a gente está trabalhando aqui vale 10. Então, a gente acaba de matar o problema. Por quê? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. 6 menos R mais 8 menos R é igual a 10. 6 menos R mais 8 menos R vai ser igual a 10. E o que ele está me perguntando é justamente o raio. Então, eu vou ter aqui, ó, menos R, eu vou ficar com menos 2R, vai ser igual a 10 menos 6 menos 8. Ó, 6 mais 8 é igual a 14. 14 vai passar para o outro lado com sinal negativo, vai ficar menos 14. Então, vai ficar 14, menos 14 mais 10, que vai dar menos 4. Então, aqui, eu posso multiplicar por menos 1, ou então, eu posso dividir dos dois lados por menos 2, que equivale, a grosso modo, a passar esse menos 2 para o outro lado. Por que eu passo o menos 2 inteiro para o outro lado? Né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, é como se eu estivesse dividindo todo mundo, posso dividir todo mundo por menos 2. Quando eu faço isso, como é que fica a minha equação? Ó, vai todo mundo ser dividido aqui por menos 2, e aqui também por menos 2. E aí, quando eu fizer isso, eu posso simplificar esse menos 2 com menos 2, que vai dar R desse lado, e menos 4 com menos 2, que vai dar 2 desse lado. Por que vai dar 2?
porque sinais iguais dá sempre positivo. Então aqui, minha resposta é R igual a 2. E aí a gente vai ver lá a resposta, gabarito, letra B de bola. Vamos então à nossa próxima questão. Vamos lá. Vamos à questão agora número 157 da prova amarela de 2009. Então vamos lá. Questão pequenininha, né? Uma empresa que fabrica esferas de aço, tem 6 centímetros de raio, utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a... Bom, a questão é pequenininha, você acha que é fácil, mas não é tão simples assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas vai demandar um tempinho aqui para você pensar. Olha só. Primeiro, o cara tem uma caixa que tem uma determinada capacidade. Isso aqui é uma questão de encaixe, né? Como eu já tinha dito no início, mas também é uma questão de volume. Eu vou precisar saber o volume. Então, olha só. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O cara tem uma caixa... É uma caixa cúbica. Ou seja, aqui ele falou, caixas de madeira na forma de um cubo para transportar. E a capacidade dessa caixa, ele me deu aqui o volume desse cubo. Eu tenho que entender o seguinte, ele está me perguntando a quantidade máxima de esferas que podem ser transportadas nessa caixa. Então, antes de eu começar a vislumbrar isso daqui, eu tenho que saber qual o volume, qual é a aresta desse cubo. Quanto que vale a aresta, eu tenho que saber as dimensões desse cubo para poder saber como é que as bolinhas vão se comportar lá dentro, como é que eu vou fazer esse encaixe. E para eu descobrir isso daqui, como é que eu calculo o volume? O volume do cubo, nada mais é do que A ao cubo, que ele me deu que é igual a 13.824 centímetros cúbicos. Então, para eu resolver isso daqui, posso até fazer por estimativa, e sair multiplicando A para chegar perto de 13.824. Ou então fatorar o 13.824. Eu vou partir para fatorar, em vez de estimar. Então, vamos lá. Vou aqui para o meu rascunho e vou fazer 13.824. Vamos fatorar esse número pela multiplicação de fatores primos, né? Eu quero expressar esse número pela multiplicação de fatores primos. O primeiro número primo que eu coloco aqui é o 2, que termina em 4, que é par, então eu coloco 2. 13 dividido por 2 dá 6, sobra 1, fica 18. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2, para 2 nada. 2 vezes 2, 2 para 4, 4. Acabou. Agora vamos dividir novamente por 2, porque deu par, esse número é par, dá para dividir por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8 para 9, 1, fica 11. 2 vezes 5, 10, para 11, 1, fica 12. 2 vezes 6, 12. Novamente por 2, vamos nós. Baixo 3, né? 2 vezes 2, 1. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1, 14, 7. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Ficou 16. 2 vezes 8, 16. 2 de novo, que bom. 2 vezes 8, 16 para 17, 1, 12. 2 vezes 6, 12, fechou. 2 vezes 4, 8, 2. Aqui dá 4. 3, 2. 2 de novo, dá 2. 1, 2 vezes 1, 2, para 3, 1, 12. 6, 2. Aqui dá 1. Baixo 1 dá 0, né? Sobra 1, fica 16. 2 vezes 8, 16. 2, aqui dá 54. 2. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4 para 5, 1, 14. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14. 14 nada. Agora aqui, 27 é por 3, né? 7 mais 2 dá 9. É assim que eu vejo se o número é divisível por 3. Eu somo os algarismos, se der um múltiplo de 3, como 2 mais 7 dá 9, tá tranquilo. E também está na tabuada do 3, é bem tranquilinho mesmo, né? 3 vezes 9, 27. 3, 3, 3, 1. Como é cúbico, né? Porque aqui o que eu vou ter é o seguinte, a minha aresta vai ser igual a raiz cúbica
de 13.824. Então aqui eu tenho que pegar de 3 em 3, né? Vamos ver se vai dar certinho, ó. 3, 3, 3, 3 números. Então, o meu A vai ser igual a 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3. Então, é 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo é 8. 3 vezes 8, 24 centímetros. 24 centímetros, então, é o valor da minha aresta. Essa foi a primeira parte do problema. Agora, eu já sabendo como o cubo se comporta, eu quero saber o número máximo de bolinha, de esferas, né? Eu posso colocar dentro dele. E aí, olha só o que acontece, ó. Essas esferas, elas vão ter que se tangenciar, tanto na primeira camada como, se possível, for na segunda camada. Olha só o que acontece, ó. As esferas, ele me falou que tem raio igual a 6 centímetros. Então, se eu olhar o cubo de cima, pensa comigo aqui, ó. Quantas esferas eu vou conseguir colocar aqui? O máximo de esferas. Lembrando o seguinte, ó, que cada raio, se aqui são 24, eu vou colocar 4 raios, né? Porque 4 vezes 6 dá 24. Ó, 1 raio, 2 raios, 3 raios, 4 raios. Então aqui, na verdade, eu conseguiria colocar 2 esferas, uma do lado da outra, e do outro lado também. Isso é na parte de baixo do cubo. E lembrando aqui que eu tenho que ter essa visão 3D aqui. Nessa questão, essa visão 3D vai ser essencial. O que acontece? Isso aqui é na base do meu cubo. Eu coloquei 4 esferas. Isso aqui não são circunferências. Eu estou representando uma vista superior. Mas aqui eu tenho 4 esferas embaixo. E também vou poder ter 4 esferas em cima dela, empilhadas sobre essas. Certo? Por quê? Porque a altura dela, eu vou poder caber 4 raios. Por que 4 raios? Ó? A esfera essa esfera aqui, ela tem um diâmetro de 12, sendo que a altura do meu cubo é 24. Então eu posso empilhar uma esfera em cima dessa daqui. Então, ao todo, quantas esferas eu vou poder ter? Eu vou poder colocar ali 8 esferas. Então vão ser 8 esferas. É isso que eu vou poder colocar nesse meu cubo aqui. E a resposta, então, é a letra B de bola. Questão um pouquinho trabalhosa, né? Mas não pode fugir, não. Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos agora fazer a questão número 178 da prova amarela de 2009. Vamos lá. Um artesão construiu peças de artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada com um plano. Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão? Aí ele deu um conjunto de argumentos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, olha só. Essa questão, ela se trata de uma questão de nomenclatura de poliedros, até porque ele está me falando de uma pirâmide de base quadrada, né? E uma simplificação, a gente pode simplificar para uma geometria plana. Por que isso pode acontecer? Porque ele mesmo está falando que ele cortou essa pirâmide, ou seja, para cortar ele utilizou um plano. E aí, então, a gente já está falando de geometria espacial. Tá? Agora, olha só, muita gente achou essa questão bastante complicada, mas o primeiro passo dessa questão é interpretar o que está sendo dito. Olha só que interessante. Olha essa segunda frase aqui da questão. Ele está falando aqui, ó, após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma face pentagonal. Face pentagonal. Então ele está afirmando isso. A face vai ter que ser pentagonal. Então olha só que interessante, ó. Se a face é pentagonal, isso vai formar o quê? Ele vai cortar e a figura que vai formar, o polígono que vai ser formado vai ser o quê? Vai ser um pentágono. Ele já está me afirmando isso daqui. Então a figura vai ser um pentágono, que nada mais é do que um polígono de 5 lados. Né? Pentágono é o polígono de 5 lados. Tudo bem. Só que agora vamos só, para a gente realmente matar a questão, essa é a primeira fase. É você interpretar e entender que quando ele fez
quando ele colocou aquilo ali no enunciado, aquilo é uma afirmação. Ele de fato encontrou uma face pentagonal. Agora, vamos só desenhar uma pirâmide aqui, de base quadrada. Deixa eu desenhar aqui o quadrado, mais ou menos aqui, né? Um quadradinho aqui, vai ficar meio torto, mas só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está observando. Olha só. É mais ou menos isso daqui, tá? Mais ou menos para menos, né? Porque tá horrível. Vamos lá. Isso aqui é uma pirâmide de base quadrada, supondo que essa base aqui seja um quadrado. Então, olha só o que acontece. Eu posso transpassar essa pirâmide aqui com planos de diversos ângulos, tá? E ele está me falando que um dos planos, ele me afirmou isso, que um dos planos que ele utilizou para cortar essa pirâmide, ele gerou um pentágono aqui. Ele conseguiu gerar um pentágono aqui. Então, e realmente é possível. Ó. Aqui, ó, eu posso gerar um pentágono se eu passar um plano aqui assim, ó, mais ou menos assim, ó, vamos ver aqui, ó. Ó. Posso pegar esse plano aqui, ó. Aqui, ó, como é que eu gero um pentágono aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse plano aqui cortaria a pirâmide e me daria um pentágono. Eu sei que está muito mal desenhado aqui, mas isso aqui eu cortaria aqui nessa aresta, tá? Coincidia com essa aresta. Isso aqui me daria um pentágono. Agora vamos analisar as alternativas e ver o que a gente pode fazer. Vamos lá. Letra A. Uma pirâmide de base quadrada tem 4 arestas laterais. E a interseção de um plano com a pirâmide intercepta suas arestas laterais. Assim, esses pontos formam um polígono de 4 lados. Olha só, isso aqui já está em contrassenso com o que ele afirmou. Se ele falou que encontrou uma face pentagonal, é um polígono de 5 lados e não de 4 lados. Então, esse camaradinho aqui, essa primeira, já está fora. Não me interessa. Vamos lá. Uma pirâmide de base quadrada tem 4 faces triangulares. Até aí está certo. Tá? Ah, tá. Ele falou aqui também na letra A que uma pirâmide de base quadrada tem 4 arestas laterais. Isso também está certo aqui, ó. A pirâmide tem realmente 4 arestas laterais, ó. 1, 2, 3 e 4. Tudo bem. Mas no final saiu tudo errado. Vamos na letra B aqui. Uma pirâmide de base quadrada tem 4 faces agora triangulares, verdade. E quando um plano intercepta essa pirâmide, divide cada face em um triângulo e um trapézio. Até aí sim. Logo, um dos polígonos tem 4 lados. Não é isso. Não é isso. Aqui está totalmente errado o que ele está falando. Quer dizer, ele misturou as coisas aqui. Ele quer encontrar uma face pentagonal, que é a interseção entre o plano que ele está utilizando e a pirâmide. É isso daqui, ó, que tem que ser pentagonal. Isso daqui. E não o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo o seguinte, que se eu tiver uma pirâmide, deixa eu construir novamente uma pirâmide aqui. Eu vou colocar aqui letra B, né? O que a letra B está me dizendo é o seguinte, ó, que se eu tiver uma pirâmide de base quadrada aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Isso. Mais ou menos isso assim, tá? Porque ele está me dizendo o seguinte, se ele pegar um plano, vou propor um plano aqui, se ele pegar um plano aqui, por exemplo, que seja paralelo à base, pegou um plano paralelo à base e cortou essa pirâmide. Essa interseção, ela vai dar um quadrilátero aqui dentro, ó. Essa interseção, necessariamente, vai me dar aqui um quadrilátero. Se esse plano for paralelo à base, ele vai me dar um quadrilátero aqui paralelo à base. Tudo bem. Só que o que ele está me falando é o seguinte, quando isso divide essa face lateral aqui em um triângulo e um trapézio, ele está se referindo a essa face lateral. Como ela vai ser dividida? Em um triângulo e um trapézio. Só que não é isso que o problema quer. Ele está falando dessa parte aqui. E outra coisa, isso aqui é só uma forma de cortar. Eu posso inclinar meu plano e encontrar um pentágono. Lembrando, novamente, o enunciado me afirmou que ele encontrou uma face pentagonal na interseção. Então, a letra B também está fora. Não,
Isso aqui está fora, não foi isso que ele afirmou. Letra C. Uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces. Verdade, 4 laterais e a base. E a interseção de uma face com um plano é um segmento de reta. A interseção de uma face com um plano é um segmento de reta. Assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa interseção tem 5 lados. Tá, olha só. Se a interseção de uma face com um plano é um segmento certo, tá certo, isso está certo. Assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa interseção tem 5 lados. É essa daqui a resposta. Muito bom. É isso aí, exatamente isso. Foi o que o cara me falou. Vamos para a letra D de dado agora. O número de lados de um polígono, de qualquer polígono obtido como interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Como a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Isso aqui não. Isso aqui está totalmente errado. Por quê? Ó? O número de lados de qualquer polígono obtido como interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces. Isso aqui não é verdade. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É esse caso aqui que eu fiz, ó. Se eu interceptar a pirâmide com um plano paralelo à base, eu encontro aqui um quadrilátero. Porque ele só vai interceptar quatro faces. A base ele não vai interceptar. Então eu vou encontrar um quadrilátero. Então, a letra D também está errada. A gente já achou a resposta que a letra C, mas estamos analisando todas. Essa aqui está fora. O número de lados de qualquer polígono obtido interceptando uma pirâmide por um plano é igual ao número de arestas laterais da pirâmide. Como a pirâmide tem 4 arestas laterais, o polígono tem 4 lados. Não. Isso daqui é falso e, na verdade, isso aqui vai acontecer se eu só interceptar aquele 4 faces, né? Mas essa afirmação que ele fez aqui no meio está falsa. Então essa daqui também, que a gente já provou várias vezes aqui, não dá. Então a gente ficou com a resposta de letra C de casa nessa questão. É isso. Então, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que eu tenha te ajudado a chegar mais perto dos 747 pontos ou mais no Enem. Lembrando que a gente fez agora aqui as questões consideradas mais difíceis pelo site, o tecconcursos.com.br, que eu indico. Novamente, eu não sei se é .com.br ou .com, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui, tanto na descrição do vídeo, como aqui eu vou colocar um textinho. E é isso. Olha só, geometria espacial não é um bicho de 7 cabeças. A gente fez as questões mais difíceis, né? E o nível de dificuldade não é tão alto assim. Lógico que algumas questões são mais trabalhosas, lógico que algumas questões vai exigir de você um raciocínio, vai ter uma visão espacial melhor, mas de qualquer maneira, dá para se resolver. É só uma questão de treino, uma questão de paciência, uma questão de realmente entender a teoria, fazer os exercícios e revisar. Tudo bem? Um grande abraço a todos aí. Continue estudando. Tchau, tchau.